Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Luciano Conzedei dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Mas antes de começarmos a apresentação dessa nossa 13ª lição, e que traz o título Nossos Relacionamentos Cristãos, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e também acione o sino das notificações, que isso é muito importante para o nosso canal. E também para você receber as lições no momento em que estivermos publicando aqui. Compartilhe para que mais pessoas possam também, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que a gente possa estudar juntos. A lição de número 13, como eu disse, ela tem o título Nossos Relacionamentos Cristãos. E tem um texto base no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos de 1 até o versículo 12, e que nós estaremos lendo neste momento para a introdução dessa lição. E o texto, ele nos diz assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bem, irmãos, nessa nossa última lição deste trimestre, nós veremos Jesus concluindo o seu discurso com uma exortação à prática da fé cristã. Para o mestre, a atitude é tudo o que se espera de um discípulo seu. Jesus, ele continuou o sermão da montanha, ensinando os seus discípulos a julgar, mas com justiça,
Como anda a sua vida de oração? Mero formalismo? E como reconhecer um falso e pretenso líder? É bom saber como se defender. É o que será proposto nessa lição. O objetivo da lição de hoje, a última lição do trimestre, é de que, ao final deste estudo, nós possamos ser desafiados a vivermos para a glória de Deus. E, mesmo distante de muitas alternativas às pressões deste mundo, permaneceremos fiéis. Ao chegar até aqui, nós podemos perceber a enorme capacidade que os homens têm em auto-enganar-se, de buscar justiça própria e de se entregar à prepotência. Existe uma facilidade de adulterarmos com habilidade princípios e valores do reino de Deus. Diante do que já vimos até aqui, e neste caso, o que Jesus vem questionando e criticando também, é a falsa religiosidade que é legalista. Uma espécie de espiritualidade que, ao invés de ajudar, acaba prejudicando os outros. Nesta mesma perspectiva, Jesus ele está indiretamente aqui sugerindo que este tipo de espiritualidade também prejudica os relacionamentos humanos. Desta forma, é importante termos aí uma atitude mais tolerante, mais tranquila, uma atitude mais ponderada, antes de julgar os outros. Porque quando uma pessoa procura esconder os seus próprios problemas e refugiar-se no legalismo, ele se torna exageradamente crítica e também ácida com os outros. Por isso é que então Jesus ele vai nos mostrar que uma espiritualidade verdadeira, bem como eficiente, é diferente nesses aspectos. Quem rejeita completamente a Deus, aqui chamados de cães e porcos, esses nós não temos aí nem condições de chegar a um meio termo com essas pessoas, de acordo com o texto que ele está relatando. Mas já fomos instruídos e advertidos por Jesus a não exercermos a nossa justiça. Em Mateus 6,1 assim fala, levando-nos a um autoexame que exige a adesão sincera aos valores do reino. Tudo o que foi apontado no decorrer deste estudo, deste capítulo, o caráter, a influência, a justiça, a piedade e a ambição do cristão influenciam os nossos relacionamentos. Assim vimos nas lições que estudamos passadas. Esses valores são de grande importância porque vivemos em comunidade. Nesta premissa, precisamos auxiliar os irmãos a confiarem em Deus, a investirem também na comunhão e repetirem aquilo que Jesus nos ensinou. Enquanto a nossa relação com os outros deve ser marcada por essa ponderação e bom senso, nós devemos também nos lembrar quem é o nosso Deus. A Bíblia nos aponta que ele é um Deus bondoso. Mas como é que sabemos disso? Mais uma vez, alternativas e perigos são apresentados. E não devemos julgar, como diz o capítulo 7, do versículo 1 ao 5 de Mateus. Não devemos agir sem discernimento. O versículo 6 desse capítulo também o diz. E não devemos desistir de buscar a Deus tendo a mesma atitude e confiança que uma criança tem em relação aos seus pais. O versículo de 7 a 11. Juízo é o tema dominante de todo o capítulo 7, embora a sua coesão seja menos aparente do que nos capítulos 5 ou 6. Os laços lógicos
não são sempre visíveis quando se faz transição de um assunto para outro. Dessa forma, estaremos analisando parte a parte desses versículos, que completarão assim os nossos estudos deste trimestre. E assim chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título O Perigo do Julgamento. O perigo do julgamento. Vai do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 7 de Mateus. Este é o sexto exemplo trazido por Jesus, que nos orienta a não julgar. O imperativo presente destes verbos nos sugere que o hábito de julgar os outros é que está sendo condenado aqui. Ainda que a palavra julgar seja neutra, ou julgai seja neutra, quanto ao julgamento, o sentido aqui indica um julgamento desfavorável. Aqueles que criticam os outros devem parar, tendo em vista o juízo final, pois os homens não podem julgar os motivos como Deus pode. O verbo julgar aqui, que foi colocado neste momento, quanto ao seu perigo, também está na sua forma de regência múltiplas, o que nos leva a entender que refere-se à forma e conceito de emitir parecer, opinião sobre alguém ou algo. Fazer o julgamento é uma função inescapável da mente, mas ao expressá-lo está sujeito ao controle. A pessoa não escapa de ser julgada pelo fato de assumir o papel de juiz. Pelo contrário, torna certo o fato de seu próprio julgamento e determina até mesmo a sua medida. Da maior importância neste ensinamento é a advertência de que quando presumimos estar julgando os outros, de fato, estamos trazendo sobre nós o juízo de Deus. Além disso, quando nos envolvemos em julgamentos sem misericórdia, nós negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus. Essa atitude crítica e discriminatória conduz a um juízo de valor que nem sempre é justo. Algumas pessoas se acham superiores às outras, mas espiritualmente íntegras e prestativas, como se Deus não tivesse parte aí dessa questão. Jesus aqui, ele chama a atenção para uma espiritualidade que confia na bondade de Deus e não nas questões do homem. Há uma relação muito próxima e direta entre a maneira que vivemos em comunhão com Deus e também com a comunhão que vivemos com o nosso próximo. Toda pessoa com problemas espirituais será cheia de problemas sociais e também problemas relacionais. Perceba, irmãos, que em Mateus, no capítulo 6, o amor ao dinheiro e a ansiedade brotam da falta de confiança e arruinam o caráter do cristão. Já no capítulo 7 deste mesmo evangelho, nós vemos o mesmo, com esse tipo de zelo injurioso. Começamos a ser orientados por Cristo já no verso 1, dizendo que não devemos julgar para não sermos julgados. É exposto a nós o critério de ver adequadamente, sem que exista aí uma trave em nossos olhos. O cisco, como algumas traduções trazem, dos olhos dos outros, é relatado aqui como uma partícula de palha ou feno, ou uma pequena lasca de madeira, que incomoda muito. Esse pequeno objeto está em contradição com aquilo que o autor coloca como um tronco, uma tábua, usado como viga, uma viga mestra, em um telhado ou assoalho. Isso já
nos olhos daquele que julga. Dessa forma, o texto aqui representa um espírito reprovador. A ilustração foi intencionalmente exagerada para mostrar a posição ridícula daquele que se coloca como juiz dos outros. Deus não é arbitrário nessa questão aí, não. Mas quando negamos misericórdia a outra pessoa, negamos também a nós mesmos. Essa pessoa é chamada de hipócrita, pois pretende agir como médico quando ela mesma está doente. Ou tomamos posição conforme a misericórdia de Deus, ou não a fazemos de maneira alguma. Não podemos agir de forma dualista, isto é, queremos misericórdia para nós, mas não para os outros. E é também aí verdade a gente entender que nós somos julgados pelos próprios atos de julgar. Em cada julgamento, nós revelamos os nossos próprios padrões de valores, a nossa régua. A hipocrisia de condenar os outros, aquilo que toleramos em nós mesmos, é estabelecida na analogia do cisco e da viga no olho. Grande parte do nosso juízo acerca dos outros é dessa forma absurda. Se a pessoa tem em si sinceridade, vai primeiramente submeter-se ao seu próprio juízo, removendo assim a viga que está no seu próprio olho. Era o que o mestre estava falando para aqueles religiosos de sua época. E assim chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que tem o título O perigo de agir sem discernimento. O perigo de agir sem discernimento. Está no versículo 6 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A necessidade de discernir os cães e os porcos em relação à trave no olho exige sabedoria do alto neste conhecimento. Após nos prevenir contra atitudes críticas, Jesus nos chama a atenção para a importância do discernimento, um especial conhecimento, no que diz respeito aí à escolha das pessoas a quem nós compartilhamos as riquezas do Evangelho. Discernir é perceber claramente algo, é entender as suas diferenças, mas com muita profundidade. É distinguir, diferenciar e discriminar em uma ação correta. É compreender um conceito, uma situação e, neste caso, entender o todo da situação. Se você estiver atento aos textos bíblicos, observe que os primeiros 5 versículos deste capítulo se destinam à pessoa que julgam as outras, enquanto que apenas um é usado para falar das que não têm bom senso, que é o caso desse versículo 6. Penso que temos uma avaliação precisa de onde está o perigo maior nesse versículo 6. Cães é uma metáfora para a pessoa com mente impura e imprudente. Os cães a que a passagem se refere não são animais de estimação que abanam a cauda aí quando avista o dono. São cães selvagens que andam em bando buscando comida pelas ruas, cheios de carrapichos, de parasitas. E o porco, no caso, na Palestina, não significava somente uma abominação para o judeu. Alguns estudiosos pensam que, provavelmente, era um parente do javali europeu, capaz de violência inegável. Os dois animais juntos são figurativos de pessoas violentas, perversas e que vivem em abominação. Os dois aparecem novamente lá em 2 Pedro,
no capítulo 2, no versículo 22, que diz: com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca levada voltou a revolver do lamaçal. Amados irmãos, o que aprendemos com Jesus é que as verdades preciosas não são agradáveis para os cães e porcos. Eles se enfurecem contra a verdade. O discernimento nos ajudará a entender que devemos amar a todos, mas nem todos receberão de bom grado o nosso amor, como registrado em Mateus 15, 14. A essência do discernimento é saber que não se pode esperar que regras simples produzam respostas infalíveis. Pois a esperança para as pessoas perdidas está na soberania de Deus. E na realidade evidente das verdades na vida cristã, ou a verdadeira vida cristã. Assim define James Montgomery. Cães e porcos eram animais então desprezados pelos judeus e ambos eram considerados imundos. Jesus não está fazendo aqui alusão aos gentios, mas a qualquer pessoa que seja incapaz ou não esteja disposta a distinguir entre o que é santo e o que não é, ou entre as pérolas e objetos sem valor. Essas palavras soam duramente, mas precisam ser ouvidas. Jesus, ele não excluiu ninguém arbitrariamente, mas ele reconheceu que havia ocasiões em que não havia nas pessoas nenhuma predisposição para o Evangelho, ou até mesmo para o seu próprio ministério aqui na Terra. Embora seja da obrigação do cristão compartilhar o que é santo ou as suas pérolas com qualquer pessoa que as quiserem receber, no caso, a palavra de Deus, na hora em que ele deve apenas ficar em silêncio ou procurar criar um clima melhor para um compartilhamento futuro. O que é santo e pérola aqui pode referir-se ao discernimento, ao julgamento ou à mensagem de uma pessoa. Então a gente tem que saber a hora de falar e a hora de calar. 3 perigos ameaçam aí o testemunho ou o ministro cristão, que não discerne quando deve falar e quando deve guardar em silêncio, e pode prejudicar ainda mais a pessoa que procura ajuda. Pode tentar forçar a sua própria pessoa ou seus valores sobre os outros. E pode até, desnecessariamente, colocar um perigo a si mesmo e às outras pessoas. E assim, irmãos, chegamos ao último tópico da nossa lição de hoje, e que tem o título O perigo de não ter persistência confiante. O perigo de não ter persistência confiante. O capítulo 7, o versículo 11. O que pode fazer os cristãos em face da responsabilidade de remover o cisco do olho do irmão? Como compartilhar o que é santo e as suas pérolas, sabendo da sua inadequação pessoal para ambos os ministérios? Precisamos procurar uma sabedoria de cunho mais elevado e recursos mais amplos do que os nossos próprios recursos. É preciso pedir, buscar e bater. Certamente, essa advertência vai além das necessidades que se levantam neste ministério, de julgamento e compartilhamento. Mas isso está incluso. Pedir, buscar, bater. Como diz aí, pedir,
buscai, batei, significa primeiramente uma predisposição para Deus, para a sua instrução, orientação ou dádiva. Isso não quer dizer que a pessoa obtém o que deseja simplesmente orando por ela. Jesus orou 3 vezes pela possibilidade de remoção do cálice, que estava o esperando. Assim está registrado no próprio Evangelho de Mateus, no versículo 26, de 39 a 44. Ele não exigiu a sua remoção e ele não foi removido. Isso sim, Jesus recebeu forças para beber aquele cálice. Pode ser que a pessoa não receba o que pede, não encontre o que busque, mas a porta também que você bateu pode não ser a que se abrirá. Mas a certeza é que onde houver pedidos, haverá resposta. Onde houver busca, haverá um encontro. E onde houver batidas insistentes, Deus abrirá uma porta. Podemos confiar em Deus, não apenas para dar, mas para dar boas coisas aos que lhes pedirem. Um pai não dará uma pedra ao filho que pedir pão, ou uma serpente ao filho que lhe pedir peixe. Deus não nos dará pedras ou serpentes quando pedimos pão ou peixe. E não nos dará pedras ou serpentes nem mesmo quando estivermos tão confusos e desajeitados que não soubermos pedir coisa alguma, ou coisa melhor. A necessidade de uma oração persistente não existe porque Deus é relutante em dar, mas precisamos ser condicionados a entender as promessas do Pai e também recebê-las. O texto diz que até os homens maus dão boas dádivas aos seus filhos. Assim registra o versículo 11. Certamente podemos confiar que nosso Pai, que está nos céus, nos dará boas coisas, se as pedirmos de forma correta. Não recebe porque pedis maus. Assim registra a palavra. Mateus não indica que coisas boas são essas. O paralelo em Lucas 11:13 diz que Deus dá o Espírito Santo. Uma velha oração, de forma muito feliz, diz o seguinte: Senhor, não nos des o objeto de nosso desejo, mas a substância do que pedimos. Olha que coisa perfeita. A regra áurea que está no versículo 12 é de forma negativa. Este provérbio era grandemente conhecido entre os judeus e também pelos gentios. Jesus dá um enfoque de forma positiva e deu a eles uma qualificação bastante superior da essência da lei e dos profetas. A regra áurea pressupõe discipulado e submissão ao governo de Deus. Não é uma regra suficiente para todo mundo. Em uma vida pagã, a regra iria ser experimentada em termos de valores pagãos. Porque os desejos dos pagãos, eles nascem em corações pagãos. E é diferente daqueles que querem fazer a vontade de Deus, dos discípulos de Cristo. A intenção da regra áurea, pressupondo discipulado, é que a pessoa deve preocupar-se com o bem dos outros, tanto quanto com os seus próprios bens, ou com o seu próprio bem. O entusiasmo desprovido de perseverança assemelha-se a uma catarse, ou seja, uma ilusória manifestação de vida espiritual que rapidamente perde a força, titubeia e se extingue. É como se tivesse brotado em solo rochoso, sem raiz profunda, superficial, como registra Mateus 13,
dos versículos 20 ao versículo 21. O que resultou desta pessoa, na falha dessa pessoa? A falha da persistência. Um verdadeiro cristão é marcado pela consistência e também a constância no Evangelho. Lucas 9:62 diz que os seus discípulos, que ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. O texto destaca algo muitas vezes negligenciado, que é a oração. Não se trata de uma oração isolada, mas no contexto do Sermão do Monte, de uma oração que reflete uma busca fervorosa por Deus. Esse ato de pedir refere-se à busca das virtudes que Jesus tinha acabado de apresentar para aqueles homens. O buscar envolve procurar a presença de Deus até encontrar. O bater representa uma abordagem intensa à porta da sala celestial, com todo o nosso coração. Destaca assim o livro de Jeremias 29:13. Assim como a ansiedade, a falha de confiança está baseada em motivações erradas. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, nos diz que alguns cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Diz o texto: vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, mas para gastar em seus prazeres. Portanto, neste livro, nós podemos acompanhar os conselhos dados por Tiago aos que se converteram ao Evangelho. O apóstolo está aconselhando eles a terem fé no Senhor e praticar as boas obras, e buscar também ouvir e cumprir os ensinamentos do Senhor e a amar ao próximo. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão de nossa lição desta semana, a última lição deste trimestre. Os nobres princípios que são delineados no Sermão do Monte nos conduzem à percepção de que no reino de Deus qualquer avanço espiritual é inteiramente dependente da graça divina. Nada supera em importância essa realidade. Embora não tenhamos aí conhecimento completo das palavras proferidas por Jesus naquele dia, nas colinas da Galileia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, revelou para a gente aí que o Senhor, ele abordou os derradeiros mal-entendidos que eram possíveis por ele refletidos. Em seguida, atinge o ápice no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Consoante aos requisitos do reino de Deus, essa regra é um meio rápido de testar a perfeição exigida em Mateus 5:48. O amor mencionado em Mateus 5:43, a parte A, e a verdade retratada em Mateus 5:33, que nós já estudamos aqui. No ensinamento de Jesus, é incontestável o valor de Mateus 22:33-39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a regra de Jesus para os seus discípulos. Precisamos de um ardente desejo de nos aproximarmos de Deus,
com humildade e persistência, pedindo, buscando e batendo. Fomos conduzidos ao reino de Deus. A porta é estreita, como diz no versículo 13 e 14. Precisamos ter cautela. A ideia é um navio atracado, seguro, para não cedermos aí às investidas dos falsos profetas, como diz no versículo de 15 a 23. É sobretudo com prudência, escolhendo edificar sobre o fundamento adequado, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O povo de Deus, de todas as épocas, precisou estar atento contra os líderes mentirosos. As doutrinas proferidas por esses falsos profetas devem ser analisadas mais do que as obras que eles praticam, uma vez que a aparência exterior pode não despertar suspeitas. O teste do profeta é a sua conformidade com as Escrituras. Tem que estar aqui. Eles são como uma árvore arruinada, sem valor inútil, eles são. A falta de utilidade de uma árvore como essa aí exige a sua imediata retirada do pomar, para que não prejudique as outras. Portanto, quando lembramos que Deus é bondoso e que Ele nos ama, somos assim chamados a gastar a nossa ansiedade, ou seja, aniquilá-la com a busca das bênçãos de Deus e do sustento que dele vem. E nessa santa insistência que nos ensina o verso 7 e também o verso 8. Deste modo, certamente, a nossa vida será bem melhor do que tem sido. Portanto, esta espiritualidade, ela é diferente, mas também é eficiente. Diante daquilo que Jesus nos apresenta, diante desse cenário de oposição, de contraste entre essas duas alternativas religiosas, ou alternativas de espiritualidade. Não há outra saída. Nós precisamos fazer a escolha certa. Ou a nossa espiritualidade será inútil, não servirá para nada, ou será uma espiritualidade eficiente e diferente. Por isso, irmãos, que uma avaliação mais concreta dessa nossa espiritualidade, conduzida pelo Espírito Santo, nos mostra, a partir de Mateus, no capítulo 7, aquilo que é necessário para a vida de um ser humano que quer ser discípulo de Jesus. E chegamos aqui, irmãos, no nosso momento para pensar e agir com as 3 reflexões desta semana. A nossa primeira reflexão desta semana nos indica a decidir, fazermos uma autoavaliação. Hoje, diante do que estudamos, isso é bom que façamos, para responder à seguinte indagação: como podemos auxiliar os nossos irmãos a fazerem o mesmo? A segunda reflexão aí é se o discernimento está ligado à prática correta de princípios do reino de Deus. E vai a indagação da nossa revista. Você considera que discernir ou que discerne bem diante dos desafios? A terceira e última reflexão nos orienta que buscar ao Senhor com entusiasmo é fruto de uma íntima comunhão com Ele. E assim nos indaga: o que podemos fazer para potencializar este relacionamento? Vemos aqui no estudo de hoje Jesus incentivando os seus seguidores a pedir, buscar e bater.
para que suas deficiências sejam supridas pela provisão divina. Ou seja, tudo está na dependência nossa de Deus. Os três imperativos estão em ordem crescente em sua forma contínua, sugerindo, além da perseverança, oração frequente por toda e qualquer necessidade. O mestre enfatiza que pode até ter uma ligeira semelhança, um pão bem pequeno e redondo a uma pedra, entre um peixe e uma serpente, mas nenhum pai enganaria assim uma criança, ao seu filho, com fome, dando-lhe essas duas coisas, uma pedra ou uma cobra. O termo usado por Jesus é sois maus. Ele faz uma referência à natureza pecadora do ser humano. Até os discípulos têm essa natureza. As boas dádivas que os pais devem querer para os seus filhos foi substituído no Evangelho de Lucas, em outra ocasião, pelo Espírito Santo, o doador de todo o bem. O versículo 12, ele aplicou a instrução anterior. Ainda que sejam maus por natureza, somos reconhecidos por Deus como seus filhos. E temos a promessa de recebermos respostas às nossas orações. Daí, em vez de julgarmos os outros, devemos tratá-los como gostaríamos de sermos também tratados. Jesus ele faz um resumo ao Antigo Testamento, quando cita a lei e os profetas. É feita assim uma reafirmação da segunda tábua da lei, que vem repousar sobre a primeira, pois o relacionamento do homem com Deus sempre será a base do seu relacionamento com o seu próximo. E dessa forma, queridos irmãos e amigos, nós chegamos aí ao final de mais um trimestre da nossa revista Palavra e Vida. Essa é a nossa revista, que a gente termina o estudo dela aqui nesse dia. E os irmãos e os amigos que nos seguem aqui, estudando junto, possam ter aproveitado o bastante essas lições escritas pelo pastor Luciano Conzendei dos Santos, que com certeza nos abençoou com essas 13 lições, que foram realmente edificantes para as nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida, mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado, seu comentário aí sobre a lição de hoje, sobre esses nossos estudos, e não esqueça de acionar o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Nós estaremos no próximo estudo iniciando aí um novo trimestre, onde estaremos estudando uma nova revista, que desta vez foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. A lição de número 1, que nós estaremos estudando na próxima semana, terá o título Informando e Contextualizando. Informando e Contextualizando. Estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?